Esse rapaz estava sendo acusado de tirar a vida do seu vizinho durante uma confusão. E o motivo da briga é que este acusado havia estacionado a sua moto na porta da casa deste vizinho, na porta da casa da vítima. E isso teria deixado essa vítima extremamente irritada. Veja só o depoimento deste réu. Bem, de forma resumida, a informação que eu tenho é de que no dia 18 de janeiro de 2022, você teria, diante de uma determinada situação, ceifado a vítima de Lucas Gonçalves das Virgens. Me diga o que foi que aconteceu naquele dia, 18 de janeiro de 2022. O senhor quer que eu conte a narrativa da história toda nesse exato momento ou apenas o que ocorreu naquele dito dia? Você trabalhava à época, Trabalhava assim, carteira assinada, na fábrica de estofados. tinha ido trabalhar. Isso, inclusive na hora do ocorrido eu estava chegando para almoçar. Pronto, então chegando do trabalho para o almoço. vamos começar a partir daí, tá certo? Ok. Você chegou para almoçar e o que foi que aconteceu então? Assim que eu cheguei para almoçar, onde eu costumava botar meu veículo todos os dias, que é de frente para minha casa, inclusive teve até um erro relacionado ao depoimento de uma das testemunhas a favor de Lucas, da vítima, que ele falou que a casa era distante, que era cerca de 150 metros de uma para outra. Mas não, a casa era de frente mesmo. A sua E a casa casa era de frente assim, de frente. e a da vítima era frente. Frente por frente, isso, correto. E na esquina, que a casa era de esquina, na esquina da parte da casa dele tinha um pequeno terreno, onde tem uma árvore. Onde todos os dias, desde quando passei a morar lá nessa residência, eu colocava meu transporte normalmente. Inclusive tinha uma ótima relação, como eu tenho até hoje, com todas as pessoas do bairro. Nem só do bairro, mas de todo mundo que me conhece. E nesse dito dia do ocorrido, ele estava me esperando já debaixo da árvore. Ele já estava debaixo da árvore me esperando onde eu colocava a moto todos os dias. E ele, assim que eu parei a moto, antes de eu desligar a chave, eu lembro como se fosse hoje, ele pegou, foi e falou, não quero que você coloque sua moto aqui. Aí eu peguei, só fiz olhar para a cara dele e dei risada. Peguei minha moto, que lá é de esquina, lá faz um bico, peguei minha moto, empurrei e coloquei na parte subindo, que é um bico que faz tipo um L. Sim. Coloquei na outra parte subindo, mas que ainda pegava a parte da árvore, mas para ficar mais distante ainda da frente da casa dele. Até porque que ele não tinha garagem, não tinha nenhum outro, ele não tinha veículo, não tinha nada. Esse rapaz ele não tinha absolutamente nada. Aí apenas eu coloquei minha moto, na outra parte subindo, ele continuou me seguindo, e onde ele retornou a reclamar relacionado à moto, que eu não queria que colocasse a moto lá, que era para eu tirar a moto de lá. Eu peguei e falei. A única palavra que saiu da minha boca após a risada foi, depois que eu já tinha colocado a moto, eu falei que ele mandava no passeio dele para dentro da casa dele, que na rua ele não mandava em nada. A única coisa que saiu da minha boca até então foi isso. Certo. Ele pegou, quando eu desci, que eu desliguei a moto, depois que eu empurrei a moto, que eu desliguei a moto, que eu vim sentido da minha casa, ele pegou, você não vai tirar a moto não, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, pode ligar. Logo a moto era atrasada, acho que ele por causa disso, achou que eu ia, poxa, tirar a moto. Mas ele pegou, viu que eu deixei a moto lá. Até porque não estava empatando em nada. E era um local onde qualquer pessoa podia ir. Era rua pública, onde debaixo de uma sombra. Entendeu? E meio-dia você sabe muito bem o sol que faz aqui em Capim Grosso. Aí eu peguei, simplesmente, ele falou, você vai tirar não, eu vou ligar para a polícia. Eu falei, pode ligar. Eu peguei, fui, entrei para minha casa para almoçar. Não achei, nem que se ele ligasse para a polícia polícia ia vir e a gente ia procurar resolver. Certo. Entendeu? De formas legais, claro e evidente. E ele não ligou. O que foi que ele achou? Ele pegou um pão e já estava com o meu prato na cozinha, na mesa, já para almoçar. Antes de eu sentar, eu estava prestes a sentar na mesa. Pronto, a gente chega já aí, tá certo? Vamos concluir esse primeiro momento, esse primeiro contato que você teve com ele, tá certo? Até entrei para minha casa. Pronto, Exatamente. aí eu vou Quando perguntar. ele falou que ia ligar para a polícia. Eu vou perguntar. Nesse momento, houve alguma discussão mais exasperada entre vocês? Ele falou alto quando ele falou relacionado à moto, para eu mandar para tirar de lá. Falou alto, porém não chegou a ter discussão severa. Certo. Não chegou a ter. Certo. A discussão que eu... Te xingou, você o xingou? Nesse exato momento, Sim. nesse exato momento não. Uhum. Nesse exato momento que eu desliguei a moto e fui para dentro de casa para almoçar, não. Certo. Ele me ofendeu dessa forma que eu estou lhe falando. Entendeu? Uhum. Nesse exato momento, não. Certo. Porque na delegacia tem a informação de que você realmente teria deixado a moto embaixo de uma árvore, né? Isso. Ele se incomodou,
Isso. E ficou proferindo palavrões em seu desfavor, chamando constantemente de desgraça. Não, isso daí aconteceu, mas não foi nesse exato momento. Não foi nesse exato momento. Não foi nesse exato momento. Isso daí já foi já na hora do ripão. E que ele não ligou para a polícia, que ele falou que iria ligar. Sim. Ele não ligou. Isso daí já foi na hora do ripão. Certo. Ele já veio com o ripão e com a arma na mão. Entendeu? Não, é porque pela sequência aqui da delegacia, você falou que primeiro aconteceu isso. E depois você colocou a motocicleta em outra rua e retornou para casa. Então, seria um segundo momento. Esse Lzinho já dá assim, tipo, essa outra parte do L já é outra rua, no caso, já é outra avenida, que é o Rua Subindo. E aí, enquanto almoçava, Lucas chegou batendo na porta. Então, Correto. Então aqui não está batendo assim a dinâmica que você está dizendo que aconteceu com o que você disse na delegacia. Mas então houve essa inversão, não é isso? Então, esse xingamento só ocorreu depois, quando estava com o ripão. Não foi antes. Quando ele veio com o ripão. Ok. Ele falou alto com arrogância, mandando tirar a moto de lá. Até porque é um grande desaforo da pessoa chegar, um cidadão de bem trabalhador, e fazer tal ato. Até porque era uma coisa que não estava atrapalhando ele em nada, absolutamente nada. Entendeu? E mesmo assim ainda fiz de tudo para evitar, colocando minha moto em outra direção. Ok, Entendeu? ficou claro. Aí então você entrou em casa e o que foi que aconteceu a partir daí? A partir daí, fui pro, eu lembro já, quando eu estava já com o prato na mão, eu estava vindo do fogão, já chegando na mesa, eu já estava prestes a sentar na mesa com o meu prato na mão. Ainda estava com a farda do trabalho, nem cheguei a tirar a farda do trabalho. Aí foi onde a mãe da minha filha já veio gritando, e ele já em seguida, no mesmo segundo, ele já batendo no portão em seguida. Tipo, na hora que ela tomou aquele susto, já foi em seguida a pancada. Ele começou a bater várias vezes na grade, na janela e no portão. Pronto, só para ficar bem detalhado, tá certo? Elas viram o Lucas quando se aproximou da casa e tomaram um susto. Em que momento elas tomaram esse susto? Como foi? Eu estava na cozinha na hora com o prato Certo. de almoço na mão. Estava na cozinha não tem janela. Entendeu? A cozinha lá é fechada, fica mais no fundo da casa. Perfeito. E aí, em que momento elas se assustaram? No exato momento que ele já estava vindo com o ripão. Já estava vindo com o ripão. Isso. Então elas conseguiram visualizá-lo. Conseguiram. Minha filha. Isso, eu estou me referindo a elas. Isso. Elas conseguiram ver o Lucas se aproximando com o ripão. Correto. E se assustaram. Na hora que ela já deu o primeiro grito, eu escutei já as pancadas na grade. No Pronto, portão. pronto. Lá tem uma grade, tanto na janela, como tem uma grade também na porta. Pronto, Entendeu? pode prosseguir. Aí, já em seguida, na hora que ela tomou esse susto, que eu também tomei um susto já em seguida com o desespero dela, já corri diretamente para a sala. Deixei o prato em cima da mesa, já corri diretamente para a sala. Aí ela pegou, já veio de contra, ela falou, é Lucas. Aí eu peguei, quando cheguei, tem um corredorzinho, dá o espaço da cozinha para a sala. Ela se encontrou no corredor. Ela falou, é Lucas, com o ripão na mão. Aí eu peguei, já sabe, tinha um pouco de noção do que era. Aí eu peguei, fui para frente da porta, onde a porta de ferro, a porta da sala, Certo. na frente da casa. Fui para frente da porta e olhei ele, encarei ele. Aí onde ele continuou falando bobagens, diversos palavrões, ao ponto de chegar até a ameaçar minha família. Se o senhor, como pai de família, você vai entender muito bem o que foi que eu passei naquele exato momento. O que foi que ele disse? Além dos palavrões dele ter me xingado, diversos nomes como pau no cu, mandando a todo momento, vai tirar a desgraça daquela moto, chamando diversos palavrões, pau no cu, só desgraça, fila da puta, diversos palavrões. E em seguida, quando ele viu que eu estava parado na frente da grade, que ele pensou, não sei o que foi que ele pensou, eu acho que ele pensou que eu não ia sair, talvez, aí foi onde ele falou, onde ela chegou a ameaçar minha família. O que foi que ele disse em relação à sua família? Vá logo tirar a desgraça dessa moto, a gente faça com a desgraça com a sua família. Aí, em seguida, tornou a soltar mais palavrões e falou, antes que eu faça uma desgraça com vocês. Certo. Entendeu? Aí eu peguei fui e falei pra mãe da minha filha, que ela estava desesperada já na região da cozinha do corredor. Eu peguei e falei, vá pro quarto e se esconda. Enquanto isso, eu estava tirando aqui o foco dele, de frente com ele. Ele do lado de fora e eu na parte de dentro. Sim. Entendeu? E, ó, no mesmo momento, ele com o ripão e com o revólver na outra mão. Você já Com a mão conseguiu baixa. identificar que ele estava com o revólver na outra Na hora mão? que eu cheguei no portão, talvez a mãe da minha filha não tenha visto, porque ela chegou na janela. Entendeu? E ela viu de supetão, viu ele vindo em direção, com o ripão na mão. E talvez ele possa ter trazido o ripão
para bater na janela, que ele não vai bater na janela com a arma. Ele não vai pegar uma arma em tempo de disparar apontando para ele ou para qualquer outro lado, vai chegar a bater na janela da pessoa. Sim, Entendeu? E em seguida, assim que eu mandei ela, que eu pedi para ela, vá pro quarto, se esconda, pega a Laura. Ela pegou, foi e correu, e ela já estava já no corredor, que dava acesso ao quarto também. Aí eu focado nele, focado completamente nele. Quando eu vi que a mãe da minha filha já tinha sumido, no caso, para mim, até então, para mim, ela tinha ido pro quarto. Porém, como eu estava focado nele, eu não vi se ela tinha saído ou se ela tinha ficado realmente no quarto. Aí eu peguei, fui sair. Quando eu saí, ele pegou, veio em direção a mim. Ele veio em direção a mim. Quando a gente veio meio que de encontro, ele estava meio que de esquina. Minha moto estava mais para o lado direito da esquina, que era no bico da esquina, ele já estava um pouco para o lado esquerdo. Quando eu saí, ele veio meio que de encontro a mim. Quando ele soltou o ripão, já chegando próximo do passeio da casa dele, quando ele soltou o ripão, que ele fez menção de levantar a arma, eu achei a oportunidade e eu me defendi naquele momento. Foi onde eu peguei, avancei para cima dele, já segurando a arma, torcendo a arma e calçando ele. E consegui na tora, depois de muita força, eu segurando sua arma. Mas eu não desferi nenhum murro, nenhum golpe para estar deixando alguma marca na pessoa. Inclusive, quando eu citei no depoimento, eu estava explicando, aí o escrivão pegou e falou, então houve uma luta corporal. Eu peguei e falei, correto. Porque isso daí também é luta corporal, até porque grappling é luta corporal. Sim. Grappling é luta corporal. Então, nesse movimento que eu fiz, depois de muita força, eu fui conseguir tomar a arma. E ele pegou, quando ele viu que eu tomei a arma dele, que eu me afastei, aí ele pegou, veio em direção meu, onde deu primeiro disparo no corpo. Até então, certo. A gente chega já no disparo, certo? Você, quando saiu de casa, né, você saiu com que objetivo? Eu saí com o objetivo de eu tirar a moto e, se ele tivesse de fazer algo, ele fizesse apenas comigo e não com a minha família. Você saiu armado com alguma coisa? Sem nada. Sem absolutamente nada. Assim que você saiu da porta da sua casa, ele estava a que distância de você? Da porta da minha casa, ele estava mais ou menos a uns 4 metros para a esquerda. Uns 3 a 4 metros para a esquerda. E era já no passeio da casa dele? A rua não é larga, não. A casa é de frente. Por isso que eu estou falando, foi um enorme exagero dizer que era 100 ou 150 metros de distância da minha casa para Ok. Se vocês verem a foto da residência e do ponto, vocês vão ver que a casa é de frente. A rua, não sei se dá 5 metros. Tranquilo. Então, quando você saiu, ele estava mais próximo da porta da casa dele e ele foi em sua direção? Só para eu entender. Minha direção. E você foi na direção dele? Eu fui da direção da moto. A moto estava mais para a direita. Certo. Onde a moto estava debaixo da sombra. E ele veio de encontro a mim. Certo. Entendeu? Ele veio de encontro a mim. Entendi. E aí, quando você o viu, assim que você saiu da sua casa, ele estava com o porrete e com a arma, e com o revólver? Na mão. Inclusive, ele fazia menção, ele levantava a arma, mostrando que estava armado. Não foi só uma vez nem 2 vezes, fez diversas menções, levantando um revólver, mostrando que estava armado. Isso, entendeu? Quando vocês se encontraram na rua? Não, na rua ele continuou ainda com o revólver, mas Sim. Enquanto ele estava fazendo menção, eu estava ainda na frente do meu portão. Ok. Entendeu? Mas quando você saiu, você... Na rua, Entendi. e eu aqui. Mas quando você saiu, você conseguiu identificá-lo com um porrete na mão e a arma na outra. Não é isso? Na hora que eu apareci no portão, eu já identifiquei. Certo. E ele estava a uns 4 metros mais ou menos de você. Mais ou menos isso. Não vou te dizer bem exato, porque na hora da aflição, a pessoa nunca consegue ter um cálculo exato. Entendeu? Certo. Se é da hora ali, a pessoa nunca consegue ter, mas foi mais ou menos, foi cerca disso. Porque como eu sei mais ou menos a metragem da rua, aí dá para me ter essa base. Entendeu? Entendi. E aí, mesmo ele com a arma de fogo e o porrete, ainda assim você entendeu que era o caso de sair de casa para poder... Sair, porque para minha família, e nem só para minha família, para qualquer um cidadão de bem da minha vida. Porque eu sei de onde é que eu vim, eu sei o quanto o cidadão de bem luta para conseguir as coisas. Não, mas o que eu quero saber é se vocês 3 dentro de casa não estariam seguros. Não, porque a grade que protege a porta, inclusive foi Deus, que não, se ele quisesse entrar, era só ele pegar na grade e fazer isso aqui, ó. Que a grade, ela tem um ferrolho, porém estava aberto. Certo. Entendeu? Aí quando você... Tem a grade e tem uma porta de ferro. Entendi. Aí fica as duas. E ao longo do dia, durante o dia,
a porta a grade sempre ficou aberta, entendeu? Aí foi Deus que não deixou que ele entrasse na casa. Foi Deus que ele, no momento em que ele estava lá daquela forma eufórico, ele não teve a maldade de puxar o portão para querer invadir. Certo. Foi Deus. Então, quando você saiu de casa, você se dirigiu à sua moto, pegou a direita e ele foi em sua direção. Assim que eu saí de casa, ele já veio de encontro. E ele foi em sua direção com arma e com porrete ainda? Não, quando ele deu início, ele veio com arma e com porrete. Quando ele chegou próximo de mim, quando ele já estava andando já próximo do meu lado, ele foi tipo assim, ele veio, eu estava indo aqui. Ele veio, aí ele pegou e acompanhou. Veio que fez uma bota, sabe? Uma bota curta. Aí foi na hora que ele largou o porrete. Largou o porrete e aí... Isso. Foi quando ele fez um movimento, a menção, de levantando a arma. Aí foi o único momento que eu achei que ele poderia também tanto atirar em mim, e também como eu achei também que eu poderia naquele momento tentar tomar a arma dele. Que claro e evidente, a pessoa não vai para a porta de alguém com a arma, não é para brincar. Vai para tirar a vida da pessoa. E a única coisa que passa pelo pai de família, quando se encontra numa situação dessa, é defender sua família. Nem que ele tenha que dar a vida dele, nem que ele morra naquilo. Mas a única coisa que passa pelo pai de família é defender a sua família, não deixar que nada aconteça com a sua família. Ele conseguiu te atingir em algum momento? Ainda que sem ser com arma de fogo ou com porrete, ele te atingiu em algum momento? Apenas na hora do agarrão, não sei te dizer se a pancada, eu fiquei sentindo uma dor na costela, porém não sei te dizer se foi um murro que ele deu, não sei o que foi, ou se foi na hora do agarra-agarra, não sei te dizer bem detalhe. Eu estava assim com uma enorme dor na costela, logo depois, mais ou menos, já no fim da tarde quando eu já estava na chácara, eu estava sentindo uma enorme dor, porém não sei te dizer se foi um murro que ele deu naquela hora, porque eu estava muito aflito segurando, tentando tomar a arma da mão dele. Certo. E você conseguiu Consegui. desarmá-lo? Consegui. E aí, a partir daí, o que foi que aconteceu? A partir daí, eu dei alguns passos para trás, não sei te dizer o exato quantos passos foi, mas eu dei passos para trás e com a arma ainda meio baixa, tentando arrumar a arma na mão. Ele veio em direção a mim, tentando tomar a arma, aí já dei um disparo no corpo dele. Quando eu dei um disparo no corpo dele, ele deu aquela recuada e tornou a vir de novo. Aí foi onde eu dei mais disparos. E hoje eu posso te dizer, inclusive até falei na audiência de instrução, que eu não sabia quantos disparos tinha sido ao todo. Eu não sabia quantos disparos tinha sido ao todo. Eu só sabia só do primeiro. Mas eu sabia, passei a saber da quantidade de tiro quanto foi, porque eu li o papel que chegou para mim quando eu estava encarcerado. Aí depois dali, inclusive até comentei com colegas que estavam presos lá junto comigo, que eles chegaram e perguntaram, rapaz, você deu quantos tiros? Aí eu passei só a saber depois que chegou o papel no pavilhão, onde estava falando alguns detalhes sobre o ocorrido. Certo. Como foi que começou essa desavença entre vocês? Para falar a verdade, da minha parte em si, nunca tinha rolado desavença alguma. Se vocês forem prestar atenção no depoimento do último rapaz que teve aqui, Edson, isso daí começou no Baba. Foi um Baba que eu organizei todo domingo, de manhã cedo, tanto para pessoas de lá do bairro, como pessoas de outros bairros, que eu já morei em outros bairros daqui de Capim Grosso. Aí tinha pessoas que eram, até pastores iam pro Baba, entendeu? O Baba você não podia dar um palavrão, era um negócio super agradável, gostoso, de manhã cedo, para todo mundo passar o tempo, para dar risada, bater um papo depois do Baba, para a gente todo mundo distrair. E esse rapaz, esse Lucas, ele não tinha ninguém lá com ele, inclusive ele tinha um salãozinho de cabelo, porém ele não cortava um cabelo, entendeu? Aí ele vizinho de frente, como é que eu chamaria as outras pessoas do bairro, mas eu não chamaria o rapaz que morava na frente da minha casa, independente da situação dele, com as outras pessoas do bairro. Eu não tinha nada a ver com a situação dele. Então o problema iniciou no Baba. Entendeu? Pelo que só me veio em mente isso, da parte dele. Aí o que ocorreu no Baba, onde teve um lance em que o menino driblou ele pegou e foi agredir o menino. Porque uma coisa é entrar duro, normal, acontece em algum Baba. Mas lá não podia machucar ninguém, não podia entrar duro em ninguém, até porque ele que entrou duro primeiro no menino. Quando o menino deu uma entradazinha muito mais leve que ele deu um murro no ouvido, por trás. O menino correndo com a bola, ele pegou e começou a dar murro, deu surdão no ouvido do menino, deu murro no ouvido do menino. Sim. O menino até de menor. O menino estava com o irmão, naquele exato momento, pessoas foram para cima de Lucas. Eu e Ed, que estava aqui, Edson, que estava aqui, foi duas das pessoas que ajudaram a separar.
Tinha outras pessoas no Baba também, que todo mundo correu para separar, porque senão ele ia ser espancado pelas outras pessoas. Entendeu? Certo. A gente pegou, eu peguei esse dito Lucas, peguei ele, abracei ele, joguei ele pro lado. E, mano, pergunta, que merda é essa que você tá fazendo? Tinha uma conversa séria com ele naquele exato momento. Ele que nada, ficou dando uma de bravo pra cima do menino, nem olhava pra minha cara, ele nem olhava naquele exato momento do Baba. Aí eu peguei e falei, vá pra casa. Ele não foi pra cá, ficou lá. Mas até então, naquele momento, eu, mas os outros meninos, conseguimos acalmar as outras pessoas que estavam revoltadas com ele. Aí eu peguei, fui reunir depois, no grupo, a gente reuniu o grupo, pegou e citei. O que é que vocês acham? Porque apesar de que foi eu que tivesse formado o Baba, mas só que ali era todo mundo. Entendeu? Não é por causa de... Isso tinha acontecido quanto tempo antes do fato? Eu não vou te dizer também exato. Não vou te dizer exato, mas foi por cerca de uns 3 meses. Edson falou aqui uns 2 meses, mas acho que foi por cerca de uns 3 meses antes. 3 meses antes, Uns mais 3 ou meses menos. antes. E Aí, depois desse Baba, você teve algum desentendimento com ele? depois desse Baba, ele passou a procurar algumas picuinhas, coisas mínimas, porém eu nunca fui me estressar com absolutamente nada. Sempre fui daquele cara de fazer de conta que não acontecia nada. E aí, meu irmão, bom dia, boa tarde, entendeu? Não importa onde chegasse, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre com educação. Meu irmão para lá, meu irmão para cá, sempre com educação com todos. Independente de quem seja, independente de quem seja. Independente se já tivesse problema comigo ou não. Bom dia, boa tarde, sempre com educação. E porém ele começou, deu para entender, e principalmente em um certo dia que ele citou bem assim. Eu falei, velho, porque se não, vou te colocar lá no grupo de novo, você vai pedir desculpa para os meninos lá do que aconteceu para você voltar pro Baba, porque ele ficava muito isolado esse cara. Ele ficava muito isolado mesmo. Ele já tinha os problemas dele com algumas pessoas na rua, porém ele ficava lá, era um cara só, solitário, ele fazia, às vezes ele ligava o celular tarde da noite, e até entrava na madrugada lá. Certo. Vamos voltar aqui, aqui. Um cara só. Ok. Concluindo o que eu estava falando relacionado, o senhor perguntou. Aí eu fui e falei com ele, velho, eu vou te colocar no Baba, ou no grupo, ou você pedir desculpa às pessoas que estavam lá no Baba. Porque o que você fez foi errado. Ele falou, se me driblar, eu bato mesmo. Ok. Aí eu até achei que foi uma ofensa também para mim também. Aí quando ele citou isso na minha frente, e eu também gosto, ele falou, se me driblar, eu bato mesmo. Eu já achei, poxa, comigo também, porque eu gosto de driblar. Aí eu falei, sabe de uma, vou isolar ele, porque o cara era isolado, procurei ressocializar, ajudar, de alguma forma, da forma que eu podia, entendeu? Para trazer todo mundo para perto, ficar todo mundo unido, sendo um grupo. Aí aconteceu o que aconteceu, tornei de novo, ele chegar e falar uma coisa dessa comigo, aí eu peguei e falei... E essa última conversa que você teve com ele, tentando reaproximá-lo do grupo, tinha ocorrido quanto tempo antes do fato? Essa última conversa... Aproximadamente. Tinha sido logo depois do primeiro ocorrido lá no Baba. Sempre ele tomava cafezinho lá comigo às vezes ainda, quando chegava do trabalho de noite. Aí sempre os meninos, a galera, a gente... Não, tinha sido quanto tempo mais ou menos depois daquela ocorrência no Baba? 1 mês depois, 15 dias, 2 meses? Não vou dizer exato não. Mais ou menos. Não vou dizer exato não, mas Não tem... deveria ter sido antes do ocorrido, uns 30 a 60 dias. Antes do... Não dizer exato não. Certo, ok, Entendeu? ok, então Dizer exato. tranquilo. Até porque não foi uma coisa premeditada, não foi nada disso. Certo. Você sempre colocava moto lá, era? Sempre. E ele nunca tinha se incomodado? Comigo mesmo, graças a Deus não. É incrível como aconteceu isso. É muito, a pessoa fica até sem entender. Inclusive ele já tinha tido problema por causa da sombra com um vizinho lá, o vizinho que tinha colocado o carro, porém foi antes de eu morar lá. Não presenciei o ocorrido, o fato. Porém, antes de eu conhecer ele, quando eu comecei a morar lá, eu já estava colocando a moto ali de baixo. Aí ele não falou nada, também é um terrenozinho pequeno, em que os galhos da árvore passam para fora do terreno. Minha moto não ficava em cima de terreno. Minha moto ficava fora do terreno, para evitar também que possa dizer, o terreno era do rapaz. Certo, mas você não sabe por que ele resolveu naquele momento reclamar de você, porque o fato tinha ocorrido há 3 meses lá no Baba, né? Que ele tinha sido excluído, mais ou menos. Exato. Né? Exato. E essa última conversa tinha sido há 1 ou 2 meses, né? E você sempre colocava a moto lá. Sempre eu colocava a moto lá. E não sabe por que de uma hora para outra ele estranhou você colocar a moto lá. A pessoa conhece também muito no olhar. A pessoa conhece no olhar quando a pessoa tá com maldade com a pessoa. A pessoa conhece muito, tipo, se você chega
para mim, se o senhor chegar para mim, pega e fala, bom dia, meu irmão, eu não te respondo, alguma coisa tem, entendeu? Sim. Aí começou dessa forma. Mas não por causa disso eu não deixei de dar bom dia nem boa tarde. Inclusive, no exato momento do ocorrido, quando eu chego com a minha moto, eu dou boa tarde. Certo. Entendeu? Você está arrependido de alguma coisa? Muito arrependido, porque só Deus sabe o que foi com tudo que eu perdi. Inclusive, ver meu pai, ver minha filha, sofreu o que sofreu durante todo esse tempo. Pegar água para ele, por favor. Sim. Quando a gente puder continuar, você me avisa. Sim? Podemos continuar? Você conhecia Alessio e Alexandro? Eu só conheço Microfone. Só conheço o que tem o problema de saúde, mesmo assim, não de conversar, conheço de vista, de passagem na rua, que ele passava muitas das vezes lá zoando com a moto que ele tinha barulhenta. Você já tinha tido algum problema com algum deles? Nunca. Os policiais que prestaram depoimento aqui? Se eu conhecia alguns Conhecia? policiais? Não. Não? Também não tem nada contra eles. Certo. Você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Lucas? O senhor falou a respeito do arrependimento. Tanto estou muito arrependido pelo que ocorreu. Não é à toa que eu tirei a vida de uma pessoa, apesar de ter sido por legítima defesa, eu entrei numa depressão profunda. Minha mãe, minha avó que está ali atrás, presenciou a fase. Tem até foto minha, quando eu estava em depressão, lá em Salvador, depois do ocorrido. E tanto eu fiquei muito angustiado, triste com o que tinha ocorrido. Uma pessoa que eu era, nunca fui uma pessoa má, com ninguém. Sempre tratei todo mundo bem, com respeito. Pessoas, vocês moram aqui em Capim Grosso, vocês já andaram em comércio daqui em Capim Grosso. Tanto comércios, matéria de construção, me importa com os pequenos comércios, todo mundo, muita gente aqui me conhece, sabe muito bem quem eu sou. Entendeu? Nunca procurei um mar com ninguém, nunca. Tive comércio, tive bar, já evitei diversos problemas de outras pessoas, nunca teve um negócio de problema comigo, com minha pessoa. E quando me vi numa situação em que eu puxei o gatilho, querendo ou não, eu tirei a vida do rapaz, aquilo me destruiu muito. E para acabar de completar, ainda veio o sofrimento da minha família. Minha avó tem problemas dela de saúde, meu pai com muitas doenças crônicas, com doenças. E sem contar minha filha, a situação que minha filha se encontrava, o choro, minha filha é muito sentimental, entendeu? Tá certo. Minha mãe também, o sofrimento vendo o dia a dia, toda a minha família, na verdade, não só deles, mas toda a minha família. Todos eles sofreram junto. Ok, Lucas. Obrigado, eu estou satisfeito, doutor promotor de justiça. Alguma pergunta? Pois é, segundo o acusado, ele só tirou a vida do seu vizinho porque ele estava ameaçando sua família. Você acredita na versão dele? Bem, a arma era da vítima. Ele entrou em luta corporal com a vítima que estava armada e tirou a vida dela com a sua própria arma. E isso faz muita diferença no caso. Mas ainda assim, muitos juristas na época disseram que ele não teria motivo para ter atirado. Uma vez que ele já havia desarmado essa vítima, ele não precisaria ter atirado nela. O que você acha desse argumento? Faz algum sentido? Agora, vamos ouvir os argumentos do promotor de justiça. Se você está gostando do vídeo até aqui, curta e se inscreva no canal. Aqui eu posto toda semana vídeos como esse. Boa tarde, seu Vinícius. Boa tarde. Eu vou só fazer algumas perguntas complementares em relação ao que o juiz já fez. Eu só queria que o senhor esclarecesse, primeiramente. O senhor falou, foi o que eu entendi. O senhor falou para o juiz que
o Lucas estava batendo na porta da casa do senhor. Fala no microfone. Isso, correto. Certo, ele estava batendo na porta da casa do senhor com um porrete, enfim, uma coisa de madeira e uma arma. Ele estava na porta de sua casa. Qual foi o momento, como foi que o senhor falou que quando o senhor saiu, ele estava do outro lado da rua? Eu não entendi essa dinâmica. Assim que eu cheguei. Não, só para explicar. Nessa parte que eu estou perguntando, o senhor já tinha chegado em casa, já estava dentro de casa. Eu ia citar que assim que eu cheguei na porta da sala. Ah, tá, desculpe. Entendeu? Assim que eu cheguei na porta da sala, eu até citei para ele, você viu? Eu citei, assim que eu cheguei na porta da sala, eu encarei ele se distanciou um pouco. Aí ele fez menção com o revólver e com o porrete na outra mão. Eu não disse que ele estava fazendo menção com o revólver na hora que eu estava na frente, e ao mesmo tempo ele batendo com o porrete no exato momento que eu estava. Ele se distanciou e estava batendo ao mesmo tempo? Eu não entendi. Ele bateu diversas vezes com o porrete no portão. E, a casa, nesse momento estava na cozinha. Esse período para você chegar da cozinha até a sala, dá para você dar mais de 10, 15 pancadas. E depois que, quando eu passei pela janela, ele continuou batendo. Só parou depois que eu cheguei na porta da grade. Ele já tinha desferido golpes tanto na grade quanto na janela. Quando ele me viu, creio eu também, que ele pensou até, pode estar armado. O que foi que ele fez? Ele fez um movimento de segurança. Porque, tipo, é tanto que ele foi pro lado esquerdo da minha porta. Se ele estava de frente, que ele não continuou. Ele pode ter pensado nisso. Ele pode estar armado. Aí ele pegou, procurou ir pro lado esquerdo e se afastar um pouco. Entendeu? Tá. Ele se afastou e mesmo assim o senhor optou por sair de casa? Mesmo assim, ele continuou desferindo os palavrões, os xingamentos, as Sim, ameaças. mas já estava afastado de sua casa? Mas não foi afastado. Não, ok, que não seja afastado Tipo, muito, mas afastado. ele não estava mais batendo na porta de sua casa, não estava mais... Por aí um pouco. Não estava mais na iminência de entrar em sua casa. É isso que eu estou perguntando. Ele tinha se afastado. Não, doutor, por gentileza. Doutor, se ela tiver, se ela permitir, ok. Se não, o doutor vai ter a oportunidade de perguntar. Doutor, só um minutinho. Como o doutor vai ter um momento, o doutor pode permite? esclarecer. Não, doutor vai ter a oportunidade, doutor vai poder perguntar esclarecer e no seu reforçar. momento. Como Sim, eu estava aguardando. Como eu ia falando, a distância de que ele estava. Se vocês tiverem a foto da casa aí, creio que a investigação tirou a foto da residência. O investigador não sei, mas pode ter tirado. Tanto da minha residência como da residência. Não, eu entendi. Quer dizer, pode prosseguir, mas eu entendi que não é tão distante. Eu sei, tem a foto aqui que os seus advogados juntaram no processo. Eu estou entendendo que não é tão distante. O que eu estou perguntando para o senhor é que... Porque eu saí da casa. Se no momento que saiu da casa ele já tinha se afastado, ele não estava mais na iminência de entrar na sua casa e de oferecer naquele momento ali algum risco para sua família, por que o senhor, sem estar com arma nenhuma, ele estar com um porrete com a arma, o senhor optou por sair de casa? Como o nome é senhora, que a pessoa não está com intenção de fazer algo? Não estou falando dele, eu estou falando do senhor. Por que o senhor saiu? Eu vou responder. Como é que ele não está com intenção de fazer algo, sendo que ele está desferindo ameaças para mim? Eu estou na minha mente ali, inclusive ainda estava minha família dentro de casa, minha filha com 3 anos dentro de casa, a mãe da minha filha dentro de casa. Sim. O cara está desferindo ameaças. Eu estou vendo que a grade está assim, tá, como de costume, aberta, como ficar todos os dias aberta ao longo do dia, só fechava à noite para dormir. Eu vou esperar que ele veja que eu não estou com nada e venha entre na minha residência e faça algo. Eu fui procurar tirar a moto. Eu fui em direção para tirar a moto. Na oportunidade que eu tive de procurar me defender, de que eu vi que ele deu aquele mínimo vacilo, que na hora que ele soltou o ripão, que ele fez menção com a arma, que ele fez um movimento de levantando a arma, foi o suficiente, como ele estava muito próximo de eu voar na mão dele para me tentar tomar a arma dele. Então o senhor já tinha saído de casa quando ele fez esse movimento? Eu só não estou entendendo assim, por exemplo, o senhor falou que ele se afastou. O senhor pensou em fechar a porta para ele não entrar? A forma que a senhora está falando que ele se afastou, é tipo que ele se afastou, ele deu as costas para mim e encerrou o caso. Não, eu entendi o que o senhor falou. Ele se afastou, ele deu alguns passos para trás. Deu alguns passos para trás, e aí movimento de segurança. Isso. Ele não estava em momento de ataque, ele estava em momento de segurança. Ao mesmo tempo desferindo tantos palavrões, inclusive no exato momento que ele tomou a distância, foi na hora que eu citei para a excelência aqui, em que ele fez a menção com a arma.
Viu? Foi na hora que ele fez a menção com a arma. No momento que ele estava, que ele manteve, que ele tomou a distância, que ele teve conhecimento que eu não estava com nada, ele viu que eu parei no portão, ele fez a menção. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Ele já estava com a arma baixa e em seguida fez a menção. O senhor falou que ele tinha deixado o porrete perto da calçada dele. Ele estava sem o porrete quando levantou a arma para o senhor chegou a falar isso para o magistrado. E foi até bom a excelência falar sobre a questão do porrete. Isso era quando a mãe da minha filha estava aqui, a senhora perguntou relacionado ao porrete, só que a senhora esqueceu de citar um detalhe. As duas testemunhas, os dois primos... Não, mas por favor, me pergunta o que eu perguntei. Responda o que eu perguntei. Essa avaliação vai ser feita pelos jurados, tá certo? Só responda por gentileza o que eu perguntei. O senhor tinha falado para o magistrado que ele tinha largado o porrete perto da calçada dele. A sua casa de frente para dele, cada um de um lado da rua. Ele falou, excelência, por isso que eu estou perguntando. Atenção, ele largou o porrete enquanto eu estava já fora de casa contra mim. Esqueci teu nome. Lucas, deixa a gente decidir isso aqui. Você não fala agora, não. Qual é a questão de ordem, doutor? A questão de ordem é que ele não falou que ele deixou na calçada, ele respondeu para o senhor. Deixa ele responder então, doutor. Ele respondeu que está gravado. Sim, qual é a pergunta? Não responde, não. Ele falou que abaixou e jogou aqui. Não botou em água. Não imagina, estava nos dois irmãos só para um. Pronto. Aí a senhora está trazendo Ok. Ok. Foi o que eu compreendi. O fato é, quando o senhor tomou a arma dele, ele já tinha largado o porrete e o senhor tomou a arma dele. Foi isso que aconteceu. Pronto, ele estava sem o porrete e sem a arma. Só aproveitar essa oportunidade. Tá, o senhor aproveitou essa oportunidade para quê? No momento ele estava desarmado. Não, a arma, depois que ele largou o porrete, ele teria avançado na mão a oportunidade para pegar a arma. Isso. Ah, entendi. Não, tudo bem, eu compreendi. Eu compreendi. Doutora, o senhor aproveitou me permita. a oportunidade para pegar a arma. Isso, exatamente. O plenário não pode se manifestar de forma alguma, tá certo? De forma alguma. Pode prosseguir, doutor. Posso prosseguir? Não, eu vou perguntar. A doutora vai perguntar e o senhor responde. O senhor desferiu. O senhor falou que só ficou sabendo depois, mas tem aqui no processo que foram 3 tiros. Eu fiquei sabendo que foi 3 tiros por causa do papel. O senhor lembra, sabe dizer onde que esses tiros atingiram a vítima? Eu só lembro que o primeiro, eu dei no corpo. Que depois que eu tomei a arma dele, eu fiz até a menção para o juiz, quando ele estava me fazendo a pergunta, eu falei como eu estava com a arma na mão, ele veio para cima de mim. Eu falei que eu estava fazendo esse movimento com a arma, fazendo esse movimento, ajeitando a arma na mão. Quando ele veio na minha direção, eu peguei o primeiro tiro no corpo. Não sei te dizer em que local no corpo pegou, mas eu dei o primeiro tiro no corpo. Ele veio nessa posição assim para mim. Quando ele viu que eu levantei a arma, ele já estava vindo nessa posição, tipo, querendo pegar a arma. Próximo. Aí deu o primeiro disparo no corpo. Ele deu uma recuadazinha e continuou vindo. Aí foi onde eu dei mais disparos. O senhor deu mais 2 disparos. Hoje eu posso te dizer, Sim. Questão que foram 3 tiros, por questão que eu vi no papel que chegou para mim quando eu estava lá no Cássio, em Feira de Santana. Sim, e esses outros 2 tiros atingiram ele aonde? Os outros 2 tiros, sei também, claro e evidente, porque eu li o papel, eu leio todo o papel, da mesma forma que eu creio que a senhora pode ter, que a senhora leu, e os demais... Me responda, por gentileza, senhor Vinícius. Onde foi que atingiu os outros 2 tiros? Eu vi no papel, eu quero que o senhor fale, porque é o momento do senhor falar. Eu tirei na região alta, na parte do rosto, na região do peito para cima. Certo. Que o primeiro tinha dado na parte baixa do corpo. O senhor não cogitou em momento algum, enquanto o senhor estava dentro de casa, em tese no ambiente seguro, quando ele se afastou, fechar a porta, ficar com sua família? Eu soube que sua família saiu pelos fundos. O senhor em algum momento cogitou isso ou realmente a única... Repete, por favor, a pergunta. Em algum momento o senhor cogitou não sair e não enfrentar a pessoa que estava armada, já que o senhor estava desarmado, e sair com sua família, se esconder com sua família, fechar no momento que ele se afastou? Minha senhora, como eu iria sair com minha família? Não. É só responder. É só se você responder. cogitou ou não cogitou. Se o senhor cogitou... O que eu cogitei, inclusive já falei aqui, que foi tirar o veículo. E o senhor? Inclusive, para mim, da forma que eu sou muito cabeça fria mesmo, que me conhece sabe, eu ia ali tirar meu veículo, ia procurar os meios,
os meios judiciais Tá. para procurar a polícia para dar uma queixa relacionada ao ocorrido fato. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Entendeu? O senhor chegou a falar que saiu para pegar a moto, e o senhor chegou a falar porque o senhor estava na situação que o senhor queria defender sua família. Como é que o senhor não ia defender a família indo, né, ao encontro de alguém que estava ali armado? O senhor achou que era o momento mais conveniente sair para tirar a moto no momento que tinha alguém lhe ameaçando lá de fora com um porrete com arma, o senhor sem nada? O senhor achou, vou tirar a moto agora? A única coisa que eu achei foi, vou tirar a moto para tentar resolver, se ele deixasse eu chegar até a moto. E outra, se ele tivesse de fazer algo, que eu já citei aqui, e vou citar novamente, se ele tivesse de fazer algo, que ele fizesse só comigo. Que eu não ia esperar ficar dentro da minha casa ali, do jeito que eu estava, com a grade aberta, apenas encostada, um rapaz com a arma na mão, e tempo dele invadir minha casa e fazer algo, além de fazer comigo, fazer também com minha família. Eu falei, se ele for de fazer algo, quem é pai de família sabe o que eu estou falando. Se ele for de fazer algo, faça comigo, mas com a família não. E depois, pronto, tá bom. E aí, depois que ocorreram os disparos, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Sim. Apenas assim que ocorreu os disparos, que ele caiu no chão, que ele nem caiu já em seguida. Ele não caiu já em seguida. Inclusive, quando o primo dele chega, momentos depois ele ainda está vivo. Citou aqui Sim. no depoimento dele. Assim que ele deu aquela caminhada, que ele pegou, tropeçou, que ele caiu no chão. E o senhor a única coisa fez que eu o fiz quê? foi soltar a arma no local, soltei a arma e saí correndo. O senhor Peguei soltou a minha arma moto. lá? Hã? O senhor soltou a arma lá? Soltei a arma no local. Doutor, deixa ela concluir, doutor. Sim, doutor, eu permito. Quem permite sou eu, você vai poder reperguntar também, doutor. Então, vai querer que eu corte todas as perguntas? Porque se quiser, vocês vão fazer poucas. Então, vamos deixar que eu conduzo, tá certo? Certo. E em relação ao senhor largou a arma lá e fugiu? Isso. Assim, saiu do local, Saí né? do local, Não no fugi sentido... do local. E depois o senhor procurou sua esposa e sua filha? Como que foi? No exato momento em que eu saí, que eu procurei correr, no meu ver, a pessoa que estava colocando em risco a minha família, a pessoa tinha acabado de ser alvejado. Ele não iria fazer mal nenhum ali com a minha família mais. Mas alguma pessoa poderia fazer algo comigo, algo no tipo. Aí eu procurei correr, peguei meu veículo e saí correndo. No exato momento que eu cheguei na casa de minha tia, eu cheguei até desesperado, e sem entender o que foi que tinha acontecido, cheguei muito desesperado, peguei e falei, cadê? E Larissa, tenta ligar. Minha madrinha, Joelma, já estava em contato, acho que ligaram para ela, não sei te informar se ligaram sim ou não, mas já estava em contato já, ou se foi a mãe da minha filha, não sei, já estava em contato, já estavam indo lá para o bairro. Aí me passou uma tranquilidade quando minha família estava indo lá para o bairro procurar saber sobre a minha filha e sobre a mãe sobre a minha família, na verdade. Entendeu? E nesse exato momento, aí eu liguei para Diego, que foi o que veio aqui para a audiência, que ele falou que eu liguei para ele. Realmente eu liguei para ele sim, no exato momento. Falei com ele, poxa, meu irmão, fiz uma bobagem. E na hora eu estava muito desesperado. Contei um mínimo de detalhe. Na hora eu estava muito desesperado mesmo. Infelizmente, eu não sei, dependendo do ponto de vista de vocês, minha família estava lá junto no momento, inclusive eu queria me entregar naquele exato momento. E meu primo, Fá, chegou com o carro já em seguida e ele não deixou sair de forma nenhuma para eu me entregar. Ele pediu, se acalma, se você for tomar essa atitude, essa precipitada, só vai piorar as coisas. Aí eu peguei, foi onde eu calmei um pouco, procurei saber novamente, minha família está bem. Aí falou, tá, já está se resolvendo, se acalma. Aí eu me tranquilizei. Antes disso, de Fá chegar, eu tinha ligado sim para Diego e tinha comentado algum detalhe com ele. Agora não fui a fundo. E quando foi que o senhor se entregou? Quando me entreguei? Porque tem a informação no processo que o senhor foi orientado a no momento não se entregar porque tinha uma prisão, né? Em desfavor do senhor. Como foi que o senhor decidiu se entregar? Inclusive, falando sobre a parte agora de se entregar, que é muito importante eu citar isso, que desde o exato momento que quis me entregar, e quando entramos em contato com o advogado, no mesmo dia, ele pediu para eu aparecer no escritório na madrugada, tipo,
O caso foi ocorrido foi na terça, para mim aparecer de terça para quarta no escritório dele, onde eu fico com meu pai, minha madrasta, meu primo Alex, acho que foi só eles três, além de mim, que eu tenho lembrado foi só eles três, meu pai, meu primo Alex e minha madrasta, eles três além de mim me levaram para o escritório, onde eu cheguei lá, de madrugada, ainda amanhecendo o dia, o advogado estava lá, ele pegou, foi e falou com todas as palavras, inclusive tem uma assinatura minha provando isso, uma assinatura minha desse dito dia, dessa quarta-feira. Qual foi a pergunta, doutora? Eu só perguntei como foi que ele se entregou. Foi sobre se entregar, mas é muito importante citar isso. Desse dito dia, porque eu procurei me entregar desde o primeiro momento, mas o advogado pegou, me aconselhou, disse para meu pai, Neto, tire seu filho daqui, que seu filho está com a preventiva abatida. Quando eu quebrar a preventiva, eu ligo para você mandar trazer ele de volta, assim apresentar ele à polícia. Aí meu pai falou, tá bom. No exato momento a gente foi para Salvador. Durante um ano e pouco, um ano e quebradinho, um ano e pouco, eu passei foragido. O delegado, ele errou aqui no momento falando quanto tempo foi. Eu passei um ano e um pouquinho foragido, certo. Mas durante esse um ano e pouco, todas as semanas, pelo menos, todas as quinzenas, tanto eu como minha família mandava mensagem para o advogado querendo se entregar a todo momento. Certo. E ele sempre enrolando, sempre, eu estou em tal cidade, vou conversar com o juiz, vou conversar com o delegado sobre a apresentação, me ligue tal data. E foi marcando data, eu sempre mandando mensagem, tanto eu como minha família. Certo, então... Depois de um ano e pouco, eu não aguentei mais, sem trabalhar. Minha filha sofrendo, precisando das coisinhas dela. Minha família, na verdade. Entendeu? Obrigada, eu já entendi. Eu só queria saber como foi. Então, o senhor optou por se apresentar, o senhor tinha ficado em Salvador, apresentou por volta de um ano e pouco depois, espontaneamente, o senhor constituiu outro advogado? Eu falei com ele, não. Com esse mesmo? Com o mesmo advogado. Certo, a gente, tá bom. Como era marinheiro da primeira viagem, tanto eu como minha família, a gente não sabia nada relacionado, nunca tinha passado por esse tipo de experiência, a gente acreditou no que ele estava falando. Obrigada. Entendeu? A gente acreditou no que ele estava falando. Aí doutor, deixa eu só concluir aqui. Ok. As perguntas, em regra, são respondidas de forma objetiva, tá certo? Só para deixar claro. Eu não vou deixar de ouvi-lo no que ele quiser falar. A defesa vai poder explorar o que quiser, vai deixar ele perguntar o que quiser. Então, assim, para a gente ganhar tempo, a promotora pergunta, ele responde objetivamente. Doutores vão ter a oportunidade de explorar isso, como quiserem. Vai ter todo o tempo do mundo, mas para a gente poder otimizar o tempo aqui. Eu apenas agradeci porque eu já estava satisfeita com a resposta dele, não tinha por que se estender, porque às vezes a pessoa está falando, não sabe, já estou satisfeita. Mas todo momento, mas eu já entendi, seu todo momento, tá bom. eu sempre procuro me entregar. Tá bom, obrigada. E creio que qualquer cidadão de bem trabalhador faria o mesmo. Obrigada, seu Vinícius, já estou satisfeita, mas não tenho mais nenhuma pergunta? pergunta, tá? Você percebeu que a promotora estava muito focada na questão da vítima estar ou não batendo no portão do acusado no momento do crime? Você reparou que ela usou a palavra iminência? Nada ali é por acaso. O que ela estava tentando fazer é derrubar o argumento de legítima defesa. E o advogado percebeu isso, por isso que ele ficou tão irritado. A título de esclarecimento, o artigo 25 do Código Penal diz que há legítima defesa quando a pessoa tenta repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Isso significa que a injusta agressão está acontecendo ou muito próximo de acontecer. Se a promotora conseguisse provar que a vítima estava lá no portão da casa dela e o acusado foi até lá e daquele momento aconteceu o crime, ela iria conseguir derrubar o argumento de que houve legítima defesa. Agora vamos assistir às perguntas do advogado de defesa. Mas antes disso, peço que verifique uma lista de livros que eu indiquei, que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. É uma seleção que eu fiz. Se você gosta de direito e filosofia, você precisa conferir. Obrigada. A defesa, Tem sim, com a excelência. palavra, Lucas, fique à vontade. com a palavra a defesa. Agora é a nossa vez de perguntar. Você poderia continuar narrando, o senhor estava narrando para a promotora, dessa parte de se entregar, para a gente entender? Pode começar. O que ocorreu foi que depois quando chegou no último mês, que eu não sei te dizer exato quanto foi um ano e pouco que eu passei foragido, com todo o sofrimento, toda a situação que estava ocorrendo, tanto comigo, tanto com minha família, minha avó super preocupada que eu não podia botar o pé no passeio de casa, que era motivo para ela ficar desesperada e com razão, preocupada, tanto minha avó como meus pais.
E depois de um ano e pouco, um fração, eu peguei, foi onde eu cheguei do doutor, não tem mais como ficar nessa situação. Bora se entregar, independente do que aconteça, mas bora se entregar. Aí ele pegou, foi onde ele mandou eu vir, voltar para Capim Grosso e se entregar. Quando chegou aqui, ele nem foi junto comigo, não foi o advogado que foi junto comigo, ele mandou a esposa dele. Em momento nenhum, que ela, a meritíssima chegou a perguntar a mãe da minha filha, a senhora perguntou por que ela não foi dar o depoimento. Em momento nenhum, nem o delegado e nem o advogado citou o nome dela, que ela precisaria ser ouvida. Em nenhum momento. Eles chegaram a citar isso. Chamar a Larissa para ser ouvida. Em nenhum momento. É tanto que quando eu chego na delegacia, de forma legal, por minha espontânea vontade, cheguei na delegacia com a esposa do advogado, que não foi ele que foi, o advogado que era contratado. Cheguei com a esposa dele. Ela não falou, só fez chegar e falar, o rapaz está aqui, veio se entregar, o doutor já falou com você, já não vou citar o nome do advogado aqui não, mas o doutor já falou com você já o escrivão estava lá, já falou aqui, mas ele que é o menino, né? Pegou, tá bom. Apenas pegou meu depoimento, ela não falou nada, a advogada não citou um A, nem B, nem nada, tá bom, pegou todo o meu depoimento, falei tudo que tinha ocorrido, ele me perguntou se alguém tinha visto, eu peguei e falei, a mãe da minha filha. Em momento nenhum menti. Aí simplesmente fiquei lá e tô preso até hoje, carcerado até hoje. E durante o período que eu estava preso aqui em Capim Grosso, que eu passei 22 dias aqui em Capim Grosso, quando fui transferido, o advogado ainda não sabia que eu estava lá em Feira de Santana. Aí já foi o topo para tirar ele da causa e colocar outros profissionais. Lucas, esse momento que você troca de profissional e a gente passa a exercer sua defesa. Agora eu quero que você explique para o Conselho de Sentença sobre esses momentos que antecederam o fato. Qual o momento exato? O que é que você estava ali pensando na qualidade de pai ali, aquele momento que a sua família se vê ameaçada. O que é que você pensa naquele momento para você sair, como você colocou, para não acontecer nada com sua família, com sua esposa, com Larissa, mãe de sua filha, você sai. O que é que você pensa ali naquele momento para sair? Em que pese ser uma repergunta, eu não vou indeferir, doutores. Fique à vontade. A única coisa que passa pela cabeça de um pai que ama sua família, que ama seu filho ou sua filha, não importa. A única coisa que passa pelo pai é que ele dá vida por tudo para que nada aconteça com a sua família. Quem é pai aqui sabe do que é que eu estou falando. E quem é filho também e que tem um pai que ama sabe o que é que eu estou falando. E a todo momento, a única coisa que eu queria era que não deixasse nada acontecer com a minha família. Eu procurei evitar ao máximo. Até porque tiro a moto do local de onde ele estava já me esperando. Coloco a moto em outra direção. Apesar de ser na mesma esquina, mas já foi na outra rua. Depois que eu estou dentro de casa, e para vocês verem que eu não tive nem maldade de que ele poderia fazer algo, que minha grade estava aberta. Minha grade estava aberta. Ele falou que ia ligar para a polícia. Minha grade estava aberta. Mas eu imaginar que o rapaz, ou alguém ia chegar a pegar uma arma para vir desferir palavras, ofensas, ameaças à minha família, por um motivo tão fútil. Até porque eu não procurei nada disso para mim. Não procurei nada disso para a minha vida. Nunca procurei nada disso para a minha vida. Nunca. Erros comuns, já posso ter cometido ao longo de minha vida, mas problema com as pessoas, agressões, discussões, procurar desavenças, nunca, muito pelo contrário, eu sempre fui um cara que procurou sempre trazer a paz. Independente do meio que eu estivesse, eu sempre fui um cara que gostou de dar brincadeira, de dar risada, de procurar união, de sempre estar com a família, amigos também, aproximar um do outro. Inclusive, o primo dele, para você ver que ele nem conhecia o primo dele, que nem sabia que o menino brincava bola. O cara, pelo visto, era mais próximo ainda de mim do que deles mesmo, que era família. Não ia um pé de gente na porta do rapaz. Lucas,
Eu não tenho nada mais para perguntar, não. Esse é o momento agora da sua defesa, é uma defesa plena. Você tem mais alguma coisa para falar? Se você tiver mais alguma coisa para falar, esse é o momento. Espera aí. Ô, Lucas, uma pergunta. O que você falou agora a respeito desses primos dele, né? Que foram ouvidos aqui, todos dois, tanto o Alexandro quanto o Alessio. A casa deles eram bem próxima à sua casa ou era já um pouco mais afastada? Eu posso identificar a casa do rapaz que ele tem uma deficiência, tem um problema de saúde, por questão da moto que ele andava. Que sempre essa moto estava parada na porta da casa. A gente, quando tem algum transporte, a gente sempre bota o veículo na porta da própria casa. Mas a casa desse... onde essa moto ficava, a casa desse... Como é o nome do... Ele disse que morava um do lado do outro. Um do lado do outro, né? Sim. Dava quantos metros, mais ou menos assim, um exemplo, ela 20 metros, 30 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros? Daria cerca de uns 150 a 200 metros. Dava de uns 200 metros. Uns 150 a 200 metros. Uns 200 metros. Pronto. Nesse dia, né, que aconteceu esse fato aí, que o senhor sai de sua casa ali, o Vinícius está ali na frente. Tinha alguém na rua? Eu saí da casa? Sim. Que você... Não posso chegar e dizer, tinha alguém na rua. Porque eu estava muito focado naquela situação que estava ocorrendo. A aflição era demais. A pessoa fica meio que cega para o que está do lado. A pessoa fica preocupada com só aquela situação. Se ao menos alguma pessoa chegasse e falasse alguma palavra, algo, aí poderia até desviar o foco. Entendi. Mas no exato momento em si, não ouviu uma voz, não ouviu nada, não teve nada, não vi ninguém. Entendi. Talvez poderia até ter alguém, mas não posso dizer se tinha ou se não tinha. Perfeito. Não é o que você acha, não é o que você viu. Manifestou, poderia ter até ficado escondido, algo no tipo. Você está preso esse tempo aqui desde da época. No dia que você veio, que você falou agora, que você foi com a advogada, né? Que você foi para se entregar, você tinha ciência que ia e ficaria, né? Que tinha um mandado, né? Ela te explicou que tinha um mandado que você ia ficar preso, né? Ou ela falou que ia revogar? Para ser sincero, já tinha um pedido de prisão preventiva, assim, que foi consultado. Inclusive, eles falaram desde o exato momento desde o dia do ocorrido, do dia da madrugada seguinte do ocorrido, no caso de terça para quarta. Desde aquele exato momento, na minha mente, tanto na minha mente como na mente de toda a minha família, estava na cabeça da gente que eu estava com pedido de prisão preventiva. Tanto que eu não saí de dentro de casa para nada. Mas é isso que eu estou te falando. No dia que você resolveu se entregar, você sabia que a preventiva estava batida e que você iria entrar e não tinha prazo de sair. Te explicaram isso? Sabia. Pronto, perfeito. Desde lá que você está preso até cá, você recebe visitas? Recebo a visita de minha esposa. Sua filha lhe visita? É impossível dela estar me visitando por questão da família. Meu pai, além de ter os problemas dele de saúde, ele é impossibilitado de estar podendo me visitar. E já minha mãe não pode estar levando minha filha por questão do trabalho. Quando minha mãe pode ir me visitar, porque são as únicas duas pessoas que podiam levar minha filha. Uma delas é meu pai, que não tem como de forma alguma me visitar, principalmente por problemas de saúde. E minha mãe, que era a segunda pessoa que podia levar minha filha para me visitar, nunca bate por questão do trabalho. Minha mãe é carteira assinada, não pode estar faltando. Aí sempre quando bate os dias, a minha criança tem que estar faltando certas coisas importantes na escola. Aí eu prefiro muitas das vezes até, inclusive não consegui fazer a carteirinha. E lutei durante esses 2 anos e meio praticamente, para conseguir fazer a carteirinha, para que minha esposa pudesse estar levando minha filha. Então tem 2 anos e meio que você não vê sua filha. Que eu não vi a minha filha. O último dia que você viu sua filha, então, foi antes de ser preso? Vi minha filha apenas uma vez durante esse período, numa visita assistida, em mais ou menos uns 5 minutos ali, que só deu só para ela me beijar, me abraçar e problemas emocionais. Obrigado, Lucas. Tem mais perguntas? Tem mais? Senhores jurados, senhoras juradas, alguma pergunta? Sem outras, declaro encerrado o interrogatório de Lucas Vinícius Santos de Moraes. Obrigado, Vinícius. Bem, senhores e senhoras, vamos dar início aos debates. Querem parar por algum momento? Querem lanchar? Já tem um lanche aí, ou querem seguir? Seguir? Ninguém precisa ir ao banheiro também, não? Banheiro? 5 minutinhos só para que... Pronto. Quem precisar ir ao banheiro, 5 minutinhos. Na volta a gente
Repare que um dos advogados de defesa aproveitou o momento para tentar sensibilizar o júri, e isso faz uma diferença gigantesca nesse tipo de processo. Ele, na verdade, não fez pergunta nenhuma. Ele pediu apenas para que o acusado reforçasse a questão de que ele tirou a vida da vítima apenas para proteger a sua família. O juiz poderia muito bem impedir essa pergunta, mas como ficou claro nesse julgamento, a postura desse juiz é muito mais flexível. Ele acredita que a livre manifestação das partes é vantajoso para o processo. Ele sempre faz o possível para não impedir perguntas e manifestações no processo. Eu, particularmente, gosto desse tipo de juiz. Agora, depois de ouvir as perguntas dos advogados de defesa, chegou a hora do conselho de sentença se reunir e tomar uma decisão. E qual você acha que vai ser esse veredito? Vocês acham que eles vão absolver ou condenar este réu? Escreva aqui embaixo enquanto ouvimos o juiz ler a sentença. Sentença, absolvição. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Lucas Vinícius Santos de Moraes, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Narra a peça acusatória que no dia 18 de janeiro de 2022, por volta de 12 horas, na rua Plácido de Souza, bairro Novo Oeste, em Capim Grosso, o denunciado com ânimos necande, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa, utilizando de arma de fogo, efetuou 3 disparos contra a vítima Lucas Gonçalves das Virgens, que foram a causa eficiente de sua morte. O laudo de exame necroscópico foi acostado em ID aqui mencionado. A denúncia foi recebida em 2 de junho de 2023, o réu foi preso em 2 de maio de 2023 também. O acusado foi citado em 9 de junho de 2023 e por meio de defensor dativo. Foi dativo ou foi constituída a defesa? Constituído? Já foi constituído? Então você faz só essa alteraçãozinha na sentença. Constituído, apresentou defesa escrita, aqui faço referência ao ID. Em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual se deu em 2 oportunidades, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu. As partes apresentaram alegações finais, tendo o parquê pugnado pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. Aqui o ID, por sua vez, a defesa requereu a absolvição sumária do denunciado, aduzindo que este agiu em legítima defesa, bem como requereu a exclusão das qualificadoras pretendidas pelo MP. Aqui a referência. O réu pronunciado como incurso foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Da decisão de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito, o qual não logrou êxito, tendo referida a decisão transitada em julgado, aqui a menção. Nesta data, o acusado Lucas Vinícius Santos de Moraes foi submetido ao tribunal do júri, assistido por defensores constituídos. Na presente assentada, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas, à exceção de Edson Pinho dos Santos. Na sequência, foi colhido o interrogatório do réu, conforme registro em ata de julgamento, termos em separado. Acusação e defesa sustentaram suas pretensões em plenário, nos termos dos artigos 477 e 478 do CPP, pelo tempo registrado na ata própria. Em seguida, formulados os quesitos, em termo próprio, lidos e explicados, o soberano Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, no 4º voto, respondeu positivamente ao primeiro quesito, reconhecendo a materialidade delitiva. Ao 2º quesito, também por maioria, igualmente no 4º voto, votaram sim ao fato de que o réu teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Ao 3º quesito, novamente por maioria de votos, e no 4º voto, foi absolvido o réu, ao votarem sim a pergunta sobre sua absolvição. Em quesito à parte, entenderam os jurados, no 6º voto, que a testemunha Alexandro Virgens de Jesus não omitiu a verdade, afastando a tese do crime de falso testemunho. Em síntese, o relatório, na forma acima relatada, foi absolvido o réu, reconhecendo assim os jurados razão à defesa, independentemente do motivo utilizado para proferirem seus votos, com seus livres convencimentos, restando ao juiz presidente a elaboração da sentença absolutória. Dispositivo. Dessa forma,
Julgado improcedente o pedido constante na denúncia, absolvo o réu Lucas Vinícius Santos de Moraes, devidamente qualificado, da acusação que lhe foi feita, homicídio duplamente qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal Brasileiro. Deixo de condenar o acusado nas custas em virtude de sua absolvição, considerando a decisão absolutória, desse baixa nas eventuais restrições em nome do réu relacionadas a esta ação, inclusive com a expedição do alvará de soltura no BNMP. Esta sentença foi publicada nesta sessão às 20h50, da qual as partes ficam devida e pessoalmente intimadas. Registre e proceda às comunicações de estilo. Capim Grosso, 21 de agosto de 2025. O Conselho de Sentença absolveu o réu. Se você fizesse parte desse grupo, teria decidido de igual forma? Você achou a sentença justa? Comente aqui embaixo. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.